pela cidade de Antioquia. Então, eles voltaram para Antioquia. Foram 3 dias, né? Oi? Passaram 3 dias, né? Dentro de Não, poucos dentro de dias. Ah, não. poucos dias, os Dentro de poucos três, dias, os os três, 3. Saulo, Barnabé e João Marcos. Era Enquanto... 700 quilômetros, né? De Nossa, Jerusalém até Antioquia, uns 700 e poucos quilômetros. Deve ter demorado um tempão. Enquanto João Marcos extasiava-se na contemplação das paisagens, Saulo e Barnabé entretinham-se em longas palestras relativamente aos interesses gerais do Evangelho. O ex-rabino voltava sumamente impressionado com a situação da Igreja de Jerusalém. Desejaria sinceramente ir até Jope para avistar-se com Simão Pedro. No entanto, os irmãos dissuadiram-no de o fazer. As autoridades mantinham-se vigilantes. A morte do apóstolo chegara a ser reclamada por vários membros do Sinédrio e do Templo. Qualquer movimento mais importante no caminho de Jope poderia dar aso à tirania dos prepostos herodianos. Herodianos eram os soldados, como fala, meu Deus, fugiu a palavra agora. Os que estavam ali sob as ordens de Herodes, né? O rei Herodes Antipas na época. Interessante que Emmanuel comenta, né, que a morte do apóstolo chegou a ser reclamada por vários membros do Sinédrio e do Templo, né? O apóstolo aqui é Saulo, né? É Saulo. Ah, sim. Então, eu falei assim, é Ele melhor estava você... jurado de morte, né? Tá, exatamente. Simão Pedro não, mas Saulo sim. Uhum. Aqui. Francamente, dizia Saulo a Barnabé, mostrando-se apreensivo. Regresso de ânimo quase abatido aos nossos serviços de Antioquia. Jerusalém dá a impressão de profundo desmantelo e acentuada indiferença pelas lições do Cristo. As altas qualidades de Simão Pedro na chefia do movimento não me deixam dúvidas, mas precisamos cerrar fileiras em torno dele. Mais que nunca me convenço da sublime realidade de que Jesus veio ao que era seu, mas não foi compreendido. Sim, obtemperava o ex-levita de Chipre, desejoso de dissipar as apreensões do companheiro. Confio, antes de tudo, no Cristo. Depois, espero muito de Pedro. Entretanto, insinuava o outro sem vacilar, precisamos considerar que em tudo deve existir uma pauta de equilíbrio perfeito. Nada poderemos fazer sem o Mestre, mas não é lícito esquecer que Jesus instituiu no mundo uma obra eterna e para iniciá-la escolheu 12 companheiros. Certo, estes nem sempre corresponderam à expectativa do Senhor, contudo não deixaram de ser os escolhidos. Assim também precisamos examinar a situação de Pedro. Ele é, sem contestação, o chefe legítimo do colégio apostólico, por seu espírito superior afinado com o pensamento do Cristo em todas as circunstâncias, mas de modo algum poderá operar sozinho. Como sabemos, dos 12 amigos de Jesus, 4 ficaram em Jerusalém, com residência fixa. João foi obrigado a retirar-se. Filipe compelido a abandonar a cidade, com a família. Tiago volta aos poucos para as comunidades farisaicas. Que será de Pedro se lhe faltar a cooperação devida? Isso. Vamos comentar um pouquinho aí, Murilo. É interessante aqui ele colocando, né, que Jesus, ele, o Mestre Supremo, ele escolhe 12 que mesmo não tendo compreendido direito ele à época, ainda continuam sendo os escolhidos de Jesus, né? Os Sim. primeiros para levar a mensagem. Ele coloca,
né? É sem contestação que Pedro é o chefe legítimo do colégio apostólico por seu espírito superior, afinado com o pensamento do Cristo em todas as Exatamente, circunstâncias. exatamente. É muito importante isso. Não era um cargo, gente. É assim, era a posição que naturalmente ele ocupou, justamente pelo seu espírito superior, como foi falado lá mais acima, a paciência dele e a sua afinadíssimo com Jesus em todas as circunstâncias. É importante pensar nisso, hein, gente? Porque para quem vem das tradições católicas, dizem que o primeiro Papa foi Simão Pedro. Nunca, não tinha cargos. E, assim, as posições, ou seja, as posições de organização, não de mando e de comando, mas a posição de organização conquistava-se devido à superioridade moral e espiritual. Era o caso de Simão Pedro. Mas ele acabou ficando sozinho, né? Como ele fala aqui, aqui, ó, 4 ficaram em Jerusalém com residência fixa: Pedro, João Evangelista, Filipe e Tiago, o Tiago menor. Só que quando foram presos, Saulo ordenou que João e Filipe fossem banidos da cidade, tiveram que ir embora de Jerusalém e nunca mais botar os pés lá. Pedro, depois de preso, teve que ir para Jope. Sobrou quem? Justamente aquele Tiago, que era um grande defensor do farisaísmo, ou seja, seguidor rígido das leis de Moisés. Então, era Moisés primeiro, Jesus depois. Como ficaria a situação de Pedro? Né, gente? Então, eles estavam conversando e preocupados com os rumos que as coisas estavam tomando, tá bom? Murilo, você já leu bastante, eu agradeço a sua leitura e quer fazer mais algum comentário? Pode falar, que esse Não, texto, não. esse parágrafo é bastante importante, viu, gente? O que chama atenção é isso, né? Que no início, vamos colocar entre aspas, os cargos, né? A liderança fluía naturalmente, né? Conforme Naturalmente, a vontade do alto e não é, por escolha, debate, exato, isso. votação, né? Nem privilégios, nada, né? Não tinha privilégio nenhum. Não. Bom, na sequência, porque eu vou seguindo aquela mesma sequência que acho que todo mundo lembra exatamente o lugar em que se sentava nas nossas noites de estudo de quarta-feira, lá na casinha de oração. Então, depois do Murilo, vinha o Albertinho, mas o Albertinho também ele não está em casa, então ele falou que não saberia garantir se a internet dele estaria boa ou não para ele poder continuar os estudos. E depois viria a Elaine, que eu não tenho visto a Elaine, eu vi uma Elaine hoje aí, mas eu não sei se é a mesma Elaine. Elaine, é você? Faz tempo que eu não vejo a Elaine, mas ela sempre entrava só como Elaine. Então, se não for a Elaine, se for outra pessoa, outra Elaine, então a próxima para ler seria a Ritinha ou a Marina. Eu tô aqui. Ritinha, você está aí? Eu Então, tô. então vamos lá, vamos você então, pronto. Fica, já que você se manifestou primeiro, fica você, depois a gente vê para a próxima. Vamos lá. Então, Barnabé pareceu meditar seriamente. Tenho uma ideia que parece vir do mais alto, disse o ex-doutor da lei, sinceramente comovido. E continuou. Suponho que o cristianismo não atingirá seus fins, e esperarmos tão só dos israelitas anquilosados no orgulho da lei. Jesus afirmou que seus discípulos viriam do Oriente e do Ocidente. Nós que pressentimos a tempestade, e eu, principalmente, que a conheço nos seus paroxismos,
Por haver desempenhado o papel de verdugo, precisamos atrair esses discípulos. Quero dizer, Barnabé, que temos necessidade de buscar os gentios onde quer que se encontrem. Só assim reintegrar-se-á o movimento em função da universalidade. Só um comentário aqui, Ritinha, essa palavra anquilosado significa cristalizado, imobilizado, tá? Então aqui, olha, os israelitas estavam cristalizados no orgulho da lei, né? E Saulo se lembrou de que Jesus disse que os discípulos viriam do Oriente e do Ocidente, né? De todos os lados. Mas pode fazer os seus comentários aqui. Se você quiser comentar alguma coisa, pode falar. Eu achei interessante aqui. Quero dizer, Barnabé, que temos a necessidade de buscar os gentios, onde quer que se encontrem. Então, eles tinham, assim, essa necessidade de trazer pessoas para esses grupos, para poder passar a mensagem de Jesus, né? Então, esse era o interesse deles, né? Sim, gentio era o não judeu, porque eles já tinham visto que tentar levar os ensinamentos de Jesus para os judeus era como fala? Gastar pólvora à toa. Como que fala, que tem um ditado que fala? Assim, gastar pérola aos porcos. Porque já viram que não tinha jeito, eles estavam cristalizados nas leis de Moisés e não aceitavam Jesus de jeito nenhum. Então, era gastar as forças, gastar a própria dedicação a Jesus com quem realmente não queria saber disso. Bom, se os judeus não querem saber de Jesus, vamos procurar os não judeus. Sim. É isso, né? Então, essa foi a grande ideia, né? Que certamente não foi ideia, mas foi uma sugestão do alto, né? Lembrando, né, gente, que o grande protetor de Saulo era Estevão. Então, aos poucos, Estevão já desencarnado em espírito, aos poucos ia se formando, ia se abrindo a tarefa de Saulo de levar o evangelho para os não judeus. Isso, pode continuar, Ritinha. O discípulo de Simão Pedro fez um movimento de espanto. O ex-rabino percebeu o gesto de estranheza e ponderou de modo conciso. É natural prever com isso muitos protestos e lutas enormes. No entanto, não consigo vislumbrar outros recursos. Não é justo esquecer os grandes serviços da Igreja de Jerusalém aos pobres e necessitados. E creio mesmo que a assistência piedosa dos seus trabalhos tem sido muitas vezes sua tábua de salvação. Existem, porém, outros setores de atividade, outros horizontes essenciais. Poderemos atender a muitos doentes, ofertar um leito de repouso aos mais infelizes, mas sempre houve e haverá corpos enfermos e cansados na terra. Na tarefa cristã, semelhante esforço não poderá ser esquecido. Mas a iluminação do espírito deve estar em primeiro lugar. Se o homem trouxesse o Cristo no íntimo, o quadro das necessidades seria completamente modificado. A compreensão do Evangelho e da exemplificação do Mestre renovaria as noções de dor e sofrimento. O necessitado encontraria recursos no próprio esforço. O doente sentiria na enfermidade mais longa um escoadouro das imperfeições. Ninguém seria mendigo, porque todos seriam luz cristã para o auxílio mútuo. E, por fim,
Os obstáculos da vida seriam amados como corrigendas benditas do Pai amoroso a filhos inquietos. Então, aqui, né, nessa tarefa cristã, né, como ele fala, né, que se o evangelho fosse realmente vivenciado da maneira correta, né, tudo seria muito mais fácil, tudo seria diferente. Isso a gente sabe, desde lá de trás já se falava nisso, e a gente está aqui patinando, né, patinando, que a gente sabe das coisas que deve ser feita, de como a gente deve agir, mas a gente ainda está batendo a cabeça. Uhum. Né? A gente ainda não consegue exemplificar esse evangelho da maneira como ele tem que ser, né? Para a gente evitar essas dores, essas aflições, os enfermos, né? Tanta coisa que está ocorrendo poderia não estar ocorrendo, né? Se o homem tivesse esse entendimento melhor do evangelho. E que a lei maior é o amor. Uhum. Gente, quem tem o livro precisa marcar esse parágrafo inteirinho. Sim. Porque olha o que Saulo diz. Essa fala dele é muito conhecida, muito popular. Poderemos atender a muitos doentes, ofertar um leito de repouso aos mais infelizes, mas sempre houve e haverá corpos enfermos e cansados na terra. Por quê? Porque a Terra é o planeta de provas e expiações. E entre as provas e expiações, o ser humano sofre. Sofre fisicamente, moralmente. Aí ele continua. Na tarefa cristã, semelhante esforço, ou seja, de ajudar aos infelizes, não poderá ser esquecido, mas a iluminação do espírito, da alma humana deve estar em primeiro lugar. Gente, essa frase de Saulo precisava estar grafada assim, em luminosos, num outdoor gigantesco. Porque se o homem trouxesse o Cristo no íntimo, a paisagem na terra era outra, gente. Olha o peso, a força dessas palavras de Saulo. Ele compreendeu isso. Os outros ainda não tinham compreendido isso. Os outros achavam que era só cuidar dos doentes, dos cansados, dos abandonados. Não é só isso. É também isso. Mas, em primeiro lugar, é a iluminação da alma. Porque fique imaginando, gente, como seria diferente a paisagem espiritual da Terra. E aí ele explica detalhadamente, olha, a compreensão do Evangelho e o exemplo de Jesus, nosso guia e modelo, renovaria as noções de dor e sofrimento. O que nós encontramos aqui na Terra? Qual é a paisagem nossa aqui na Terra? É dor e sofrimento para todo quanto é lado onde a gente olha. Mas aí ele coloca esse parágrafo grandão aqui, gente. O necessitado, fosse material ou espiritual, aqui ele está falando do corpo e da alma, encontraria recursos no próprio esforço. Agora ele já está mostrando para a gente como a gente modificaria a nossa concepção de dor e de sofrimento. Então, as necessidades físicas continuarão existindo, mas a gente encontraria recursos no nosso próprio esforço para vencer. O doente compreenderia que na enfermidade mais longa, sobretudo as incuráveis, representa um escoadouro das imperfeições da alma. É um mata-borrão. Ninguém seria mendigo, porque todos teriam luz cristã para auxílio mútuo. Gente, seria um paraíso aqui na Terra.
Não é, Ritinha? Olha, gente, quem tem o livro, faça um destaque nesse parágrafo. Pode falar. E esse parágrafo, né, mostra bem para nós, né, Maroísa, que isso daí é uma coisa individual. Sim. De cada um. Se Sim. cada um se conscientizasse de todas essas palavras, dessa lição, dessa fala de Saulo, é uma coisa íntima de cada Sim. um. Por isso que fala aqui, né, que você falou, precisava ter um outdoor, né? A iluminação do espírito deve estar em primeiro lugar, mas dentro de nós, Sim. dentro de cada ser humano. Sim. Para a gente conquistar todas essas benfeitorias e esse mundo maravilhoso que seria, né? Nem diga. Modificaria totalmente a paisagem espiritual da Terra. Completamente. Não é? Continuaríamos tendo dificuldades, continuaríamos encontrando obstáculos, continuaríamos sofrendo enfermidades. Na parte material, tudo continuaria a mesma coisa, mas não faltaria o olhar diferente. Seria diferente. Né? Seria diferente. Olha lá, todos teriam luz cristã para auxílio mútuo. E esse auxílio mútuo, gente, é dentro de casa, entre vizinhos, entre a comunidade, vai aumentando, entre os bairros, entre as cidades, e ali vai de cidade para estado, de estado para país, e país para continente, todo mundo se ajudando. Não seria gostoso viver num mundo assim? Não é? Muito bom. Então, então vejam, gente, que até o presente momento, apesar de toda a autoridade espiritual de Simão Pedro, de todo o amor que ele tinha pelos infelizes e sofredores, parece que Saulo foi o único e o primeiro a visualizar isso. Que a mensagem dizia. Pode falar. Não, eu penso que porque ele era um homem letrado. Sim. Então, ele tinha mais sabedoria, mais conhecimento. Então, ele entendia a essência do Evangelho de Jesus. Uhum, isso. Né? Então, vamos adiante. Então, Barnabé pareceu entusiasmar-se com a ideia, mas, depois de pensar um minuto, acrescentou: entretanto, esse empreendimento não deveria partir de Jerusalém? Penso que não, sentenciou Saulo de pronto. Seria absurdo agravar as preocupações de Pedro. Excede a tudo esse movimento de pessoas necessitadas e abatidas, convergentes de todas as províncias, e lhe baterem as portas. Simão está impossibilitado para o desdobramento dessa tarefa. Mas... Ritinha, só um momentinho. Por que Barnabé perguntou se esse empreendimento, ou seja, levar a mensagem de Jesus para os não-judeus, se isso não deveria partir lá da casa do caminho, por Simão Pedro? Porque, vamos dizer assim, a prioridade seria para a primeira comunidade cristã, que era a Casa do Caminho, liderada por Simão Pedro. Então, obedecendo a essa hierarquia espiritual, essa ação deveria partir de lá. Barnabé pensou por esse caminho. E aí Saulo diz que não. Por quê? Porque Pedro já estava sobrecarregado. E outra coisa, eram tarefas. As tarefas para os tarefeiros eram diferentes. A tarefa de Simão Pedro era uma, a tarefa de Saulo seria outra. Então, não porque Simão Pedro não tivesse capacidade de falar de Jesus para quem não fosse judeu, o que, aliás, ele fez, mas ele tinha outra tarefa, pelo menos até aquele momento, de atender aquela quantidade enorme de gente que ia pedir ajuda para ele. Faça uma ideia de quanta gente pedia
ia bater as portas da Casa do Caminho. Então, eram tarefas diferentes, conforme a capacidade de cada um, certo? Então, Ritinha, esse último parágrafo, ele é bem compridão, falta 5 minutos, mas acho que dá tempo de você fazer a leitura, só que não vai dar tempo da gente comentar muito. Daí a gente retoma os comentários de novo na próxima semana, tá bom? Pode ler, acho que dá tempo de fazer a leitura, pelo menos, porque o parágrafo é bem comprido. Então, aí ele fala que, e os outros companheiros, né, inquiriu Barnabé, revelando o espírito de solidariedade. Os outros, certo, hão de protestar, principalmente agora que o judaísmo vai absorvendo os esforços apostólicos. Isto é, aliás, é justo prever muitos clamores. Contudo, a própria natureza dá lições nesse sentido. Não clamamos tanto contra a dor? E quem nos traz maiores benefícios? Às vezes, nossa redenção está naquilo mesmo que antes nos parecia verdadeira calamidade. Ai, Senhor, olha, meu Pai do céu. Olha só, não pode continuar, Ritinho. É indispensável sacudir o marasmo da instituição de Jerusalém, chamando os incircunciosos, os pecadores, os que estejam fora da lei. Aqui, só um minutinho, Rita, porque como a Casa do Caminho estava muito na dependência dos fariseus e dos judeus que tinham se convertido ao cristianismo, mas achavam necessário primeiro seguir as leis de Moisés, o judeu que quisesse, ou seja, aquele que não fosse judeu e quisesse seguir os ensinamentos de Jesus, tinha que primeiro, sendo homem, teria que passar pelo ritual da circuncisão. Então, é isso que ele está falando aqui, olha. E a Casa do Caminho em Jerusalém estava naquele marasmo, né? Pedro sobrecarregado atendendo aos aflitos e Tiago, fiel seguidor da lei de Moisés, seguindo à risca as determinações da Torá. Né? Então, ali o negócio estava muito limitado. Pode continuar. Ou melhor, não sei, acho melhor não, Ritinha. Vamos parar aqui no parágrafo 31, porque é muito comprido, é compridão, e tem várias coisas que a gente vai comentando. Nós não temos pressa, tá bom? É que já faltam 2 minutinhos, então nós paramos aqui nesse parágrafo que está marcado como 31, tá bom? Nesse parágrafo que é bem compridão, tá certo? E a gente retoma na próxima semana. Então, eu vou voltar na página principal do Skype. Obrigada pela leitura, viu, Ritinha? Nada. Tá bom? E aproveitando, então, já que seria a Rita Ser Maria que faria a prece final, então vou dar mais uma tarefinha para você fazer a prece de encerramento para nós, por favor. Eu mesma? Isso. Ah, tá. Então vamos, mais uma vez, agradecer a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, pela grande oportunidade que temos desse estudo. Nós não temos pressa de caminharmos, mas os ensinamentos são grandes. E o que a gente precisa é que realmente tudo fique dentro de nós, que reflitamos, que passamos a, vamos dizer assim, passar à frente com os conhecimentos que a gente tem, passar à frente, fazer alguma coisa para que isso chegue até outras pessoas, que a gente seja aquela pessoa que nem lá na Casa do Caminho, que vai levar uma palavra, um consolo, uma proteção, que a gente seja esse instrumento de comunicação desses ensinamentos. Nós só temos a agradecer, Senhor, por tantas bênçãos recebidas. Que Deus, nosso Pai, o nosso Mestre Jesus,
abençoe a cada um de nós que estamos aqui participando desses estudos, encarnados e desencarnados. Que possamos ter uma noite de paz e tranquilidade, trabalhando no mundo espiritual, ajudando os irmãos necessitados. Que Deus nos conceda essa paz e esta tranquilidade. Que Deus nos abençoe e nos ampare todos os dias. Graças a Deus, que assim seja. Queridos amigos, agradecendo mais uma vez a companhia de vocês, vamos fazer um esforço de guardar aquelas palavras de Saulo, que a iluminação do Espírito deve vir em primeiro lugar, e como se modificaria a paisagem espiritual da Terra com o Evangelho de Jesus. Então, dentro das nossas possibilidades, vamos auxiliar para que isso, vamos fazer alguma coisa, vamos trabalhar juntos para que isso aconteça, por menor que seja a nossa tarefa. Uma boa noite a todos, bom descanso e até sexta-feira, se Deus quiser, na nossa roda de leituras. Um grande abraço, fiquem com Deus e mais uma vez, muito obrigada pela companhia.